No episódio de hoje, nós vamos falar sobre metodologias ágeis e agile marketing. Fala galera, aqui é o Daniel Dalacqua E eu sou o Ludia Mano. e esse é o podcast Next Level. E no episódio de hoje, nós vamos falar então sobre metodologias ágeis com. E hoje temos uma ilustríssima convidada, que é a Aline Fonseca, que é especialista em liderança em transformação digital e organizacional em empresas de diversos segmentos. Ela tem experiência com e-commerce, serviços financeiros, governo e publicidade. Experiência em gestão de pessoas, produtos e processos, liderança, execução, implantação de projetos, programas e portfólios com equipes multidisciplinares em ambientes ágeis e tradicionais. Ela é formada no MBA Executivo Internacional pela FIA e Gerenciamento de Projetos pelo Grupo IBMEC. Já atuou em várias empresas como Santander, Petrobras, Stone Pagamentos, Walmart.com, Banco Original e Grupo Publicis Brasil. Então, Aline, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Ludi. Obrigada, Daniel. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom, Aline, para começar, eu vou pedir para você se apresentar brevemente, contar um pouquinho de como é que você chegou aqui, como é que você foi parar nesse mundo ágil. Conta um pouquinho da trajetória aí para o pessoal. Legal, Ludi. Meu nome é Aline Fonseca. Eu estou na área profissional aí de meu background de tecnologia, meu background aí de agilidade, desde há 28 anos, né? Então não posso revelar minha idade, né? E com agilidade desde 2007, né? Quando teve os primeiros ensaios ali no Brasil. Eu comecei como programadora COBOL DBase, algumas pessoas devem conhecer isso, Hum, bem arcaico, né. COBOL ainda existe ainda em alguns existe, bancos, tem né, bastante tem gente que tem usa. bastante gente que usa. E também, fui para a área de gerenciamento de projetos e depois comecei a atuar como Agile Coach. E daí fui para Head de agilidade e hoje tô nessa área já faz como Head acho que uns 3 anos mais ou menos, né. E assim, o que tem acontecido é que, falando um pouco de mim, né, a agilidade, ela transforma as pessoas, não é só um método de trabalho, né, que a gente vai lá na empresa, aplica, Uhum. faz com os times, tudo. Mas a transformação, primeiro, ela ocorre na vida do pessoal da pessoa, na mentalidade e no mindset de crescimento da pessoa. É verdade. Legal. Bom, vamos começar do começo, né? O que são as metodologias ágeis, Aline? Acho que é bom contextualizar, porque pode ser que a pessoa que está ouvindo aqui o podcast não faz a menor ideia ali. Sim. O beabá para quem é leigo, vai, se a gente fosse explicar de um jeito É, mais para simplista uma possível. criança, vamos dizer Vamos assim. explicar para uma criança, né? Metodologias ágeis são frameworks ou são métodos utilizados como a gente pode falar novo modelo de trabalho, né? São novos modelos de trabalho que existem hoje. A agilidade começou numa estação de esqui em 2001, onde 17 pessoas, desenvolvedores de software, estavam juntos e eles queriam uma forma diferente de produzir software, né, de fazer a gestão de software. Daí eles criaram ali o Manifesto Ágil, tá. Em cima do Manifesto Ágil existem 12 princípios que são, fundamentos ali para agilidade, né. Agilidade ela é muito mais uma questão de comportamento do que de ferramentas e técnicas. Também tem ferramentas e técnicas, mas envolve muito a questão de comportamento, né. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito do capital humano, de pessoas, né? Como que a gente faz novas formas de trabalho para que a gente consiga desenvolver melhor software, né? E alcançar os resultados ali do que se deseja, né? De um time, de uma equipe de trabalho. E surgiu basicamente para software. Só que ao longo dos anos, né, começou a descobrir que não se aplica só para software. A gente consegue usar isso dentro de outras áreas, RH, marketing, Uhum. né, também publicidade, também auditoria e outras áreas da Advocacia. advocacia também. Então o que que acontece? Esses novos modelos de trabalho que trabalham muito o mindset de crescimento das pessoas, o comportamento das pessoas, ele traz resultados muito grandes para as organizações, tá? Questão de engajamento, questão de transparência, visibilidade, melhoria contínua. Isso é natural ali das pessoas agirem daquela forma. Quando existe essa quebra, né, do modelo tradicional para o modelo ágil na cabeça das pessoas, existe um ganho muito grande, né? Não só para a organização, mas para a pessoa em si.
Então, é um movimento que ele traz muito isso, né, benefícios. Ele traz muitos benefícios. Você pode perguntar assim, Lud: "Ah, tem alguma desvantagem?" Olha, eu ainda não vi desvantagem. Quando é bem aplicado, quando é bem estruturado, eu ainda não vi uma desvantagem, Uhum, tá. De algum modo ele traz muitos benefícios ali, para o indivíduo e para a organização. uhum. Muito bom. É, quando a gente, né, adotou isso com a ajuda da Aline, inclusive, né, Sim. Sim, na Mirago, a gente percebeu que é um caminho sem volta. Muito Não tem por que voltar pra forma tradicional de trabalho, né. E eu acho que falando em forma tradicional de trabalho, talvez a pessoa que hoje trabalha numa empresa tradicional, que não utiliza metodologias ágeis, ela não está entendendo a nossa conversa ainda, né. Eu acho que ela tá falando: "Mas o que que é tradicional, né?" Enfim, você, com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem, implementando, né, agilidade em vários times de diversas áreas, existem alguns sintomas que as empresas que têm um modelo de trabalho tradicional, elas começam a apresentar, e que a pessoa vai contando para você os problemas que estão tendo na empresa e fala: "Putz, ela não deve usar nenhuma metodologia ágil". Quais são os sim, principais sintomas, assim, que você fala: "Putz, eu preciso melhorar isso na minha empresa"? sim. Comando e controle é o primeiro, Hum. tá. Quando existe muito comando e controle em cima das atividades das pessoas, Muito microgerenciamento. microgerenciamento, muito comando e controle ali. Outra coisa, falta de autonomia para as pessoas, tá, para elas tomarem decisões, porque quem sabe muito bem o que precisa fazer é quem executa, né. Então aquela pessoa é mais indicada para contribuir ali para a evolução daquele trabalho. Então, a autonomia, ela ajuda ali na tomada de decisões rápidas para atingir o time to marketing que é necessário dentro de uma organização, Uhum, tá. Outro sintoma também é a questão do gerenciamento muito forte em cima das pessoas, né, da questão ali do soft skill mesmo. Então existe muita questão de liberdade, né, dentro das metodologias ágeis, do frameworks ágeis, mas não tem, anarquia, né. Ninguém pode sair fazendo o que quer, uhum. Uhum. né, então a gente tem que deixar isso bem claro. Não é porque eu tenho autonomia que eu vou fazer o que eu quero dentro do meu time, entendeu. Sim. Vou fazer uma fogueira aqui no meio da empresa e vou fazer o que eu quiser. Não, não, não. Tem muita responsabilidade em cima da autonomia. Tá. E o que que acontece também é que dentro de um framework, organizações, instituições que têm metodologias ágeis, elas têm uma estrutura hierárquica mais flat. Ela, com a autogestão das pessoas, não é necessário tantos gerentes, tantas pessoas ali no comando, porque o time se torna auto-organizável. Então, não é necessária tantas camadas hierárquicas e existe também uma política de portas abertas que deve ser adotada. Uhum. Legal. E quando a gente está falando nessa transformação, né, de metodologia de trabalho, muitas vezes, uma organização hoje que o Lud falou, né, tradicional, quando ela vai implantar um time, alguns times, a metodologia ágil, quais você acredita que sejam os principais desafios que essas empresas, em vários times que você já passou, que eles enfrentam? Olha, eu vejo como principais desafios a, a mudança de comportamento das pessoas, tá? A virada de mindset, né? Porque por mais que você force e obrigue as pessoas a usarem aquela metodologia, se elas não tiverem ali a mudança de mindset, não vai funcionar. É como se a gente navegasse em mares que a gente não sabe o que que vai Uhum. acontecer, tá. Um grande desafio é o entorno, que eu chamo o que que eu chamo de entorno? Você começa a colocar ali métodos ágeis dentro de uma área de tecnologia. Se o seu jurídico não dá prioridade para você, não está na mesma velocidade, se o seu RH não está na mesma velocidade, se sua área de compras não está na mesma velocidade, você não consegue fluir isso dentro da organização, tá. Então o entorno ele barra muito isso, né. Uhum. E um dos desafios também que a gente chama de middle management, que são a média gerência, né, porque muitas vezes a determinação de agilidade vem top down. O que que eu chamo de top down? Vem do C-level para toda a organização. E a média camada de gerência, ela começa a perder o comando e controle. Hum. Aí ela começa a ficar apavorada, porque ela não tem mais o microgerenciamento, ela não tem mais
aquela gestão forçada, e as pessoas começam a ter autogestão. Então eles acabam meio que: "O que que eu vou fazer Se sentindo agora?", né, se descartados, sentindo né? É. descartado. Então a recomendação que eu dou para as organizações é realocar essas pessoas em outras funções, que dentro da agilidade tem várias oportunidades, né, para essas pessoas, e fazer essa gestão flat, né, já com times auto-organizáveis, tudo isso. Uhum. E um outro desafio que tem é com relação a falar que ágil é rápido, né. Hum, Muita gente fala assim: "Não, é ágil, é rápido, vou entregar mais rápido". Não é só isso. É qualidade de software, é qualidade de produto, é visibilidade do que está acontecendo. Não é só uma questão de o projeto que eu entregava em 1 ano, agora eu vou entregar em 3 meses. uhum. Não é isso, Vai tá? bem além, né? Vai bem além. E assim, a agilidade ela reduz a velocidade da entrega daquilo que é necessário para o cliente, daquilo que realmente vai trazer valor, Uhum. né. Muitas vezes você está num projeto em 1 ano, e quando você entrega o escopo fechado, aquilo já não tem mais valor para o cliente, né, que Uhum. tipo assim, já não faz mais sentido. E Perfeito. a agilidade ela trabalha com o que realmente faz sentido para o cliente, o que realmente vai trazer valor para a organização. É muito Perfeito. bom. Acho que talvez o maior desafio sejam realmente as pessoas, né? Pessoas são um ponto crucial ali. Sem elas, se ninguém comprar a ideia, se Se ninguém. ninguém comprar ideia, não É adianta. difícil, né? Porque assim, quando a gente fala de empresa, a empresa não é uma construção de cimento, com cadeira, Uhum. com Uhum. mesa, com nada disso. A empresa são pessoas, né. Tanto que hoje está todo mundo home office e ainda existe uma empresa, Sim, né. Sim. Então a questão é o seguinte, todos esses desafios, eles estão ligados à mudança de mindset das pessoas. Enquanto as pessoas não tiverem uma mentalidade de crescimento e não entrarem nesse novo mindset, nesse novo modelo mental que está sendo construído hoje, né, que muitos jovens já trabalham assim, muitas pessoas já não querem mais trabalhar de outra forma, entendeu? Elas vão ficar para trás. Então, assim, é muito importante que hoje tenha consciência do que o mundo está se tornando, essa nova geração, esse novo modelo mental. Isso vai mudar também, isso vai evoluir, Uhum. né. Eu falo que a agilidade vai acabar daqui 5 anos, né, porque isso vai virar commodity, Vai virar um novo normal, né? vai Como o virar um pessoal gosta de novo falar. normal, assim. Se hoje é uma vantagem competitiva, né, um profissional conhecer agilidade, daqui a 5 anos vai ser commodity, não vai precisar mais. E aí o que que acontece? Vai vir uma nova onda, vai vir uma evolução da agilidade para conseguir entender e formatar todas essas pessoas pensando dessa mesma forma. Então vai vir uma evolução. Eu aposto muito na holacracia e no O2, tá? Vocês podem pesquisar aí, é bem complexo, tá? Como que é? Fala de novo? Holacracia, Holacracia. holacracia e O2, Ah, tá? Eu acho bem importante. E a questão que é o seguinte, é autogestão, fala de autogestão, autonomia, né. E uma coisa que ele fala que autonomia não é você fazer o que você quer, ou você fazer, ter que todo mundo concordar para alguma coisa acontecer. Tem que fazer o que tem que ser feito, uhum. né. A gente tem que fazer o que precisa ser feito para atingir o objetivo daquele propósito. Se todo mundo vai concordar, não precisa, porque hoje a gente trabalha assim, né, Hum. todo mundo concordou? Então a gente segue. Se Uhum. alguém não concordou, tenta o convencimento. Não, assim, você consegue conviver com isso? Tudo bem pra você, mesmo você não concordando? Uhum. Então, go ahead, entendeu? Uhum. A gente vai seguir em frente, vai fazer o que é melhor para a organização e todas as pessoas com autogestão. Uhum. Aline, eu queria te perguntar o seguinte: você falou em várias ocasiões, você repetiu uma palavra que é mindset, mudança de mindset, tarã, tarã, tarã. E falou que isso é fundamental, isso é importante. Se a pessoa realmente não tiver um mindset né, voltado para o crescimento, vai ser muito difícil. Eu queria que você comentasse, assim, na sua visão, qual é a principal mudança que deve ocorrer no mindset das pessoas, né? Como era e como deve ser, né, o novo mindset das pessoas, para poder trabalhar com metodologias ágeis. Sim, um grande ponto, né, é procrastinação. Tá, então isso muda muito, porque uma pessoa com mindset de agilidade, ela quer resolver, ela quer atuar, ela quer fazer as coisas acontecerem, então ela não vai ficar procrastinando, tá.
Uma outra questão é a questão do achar culpados, Hum. né, então ela vai querer resolver o problema, tá. Ela não vai querer achar culpados, né, então assim, temos um problema, então vamos buscar a solução quem foi responsável por isso, né, então, Uhum. eu vivi nos anos 90, isso É, tinha muito, total, né? sabe. Revelei minha idade. Vivi nos anos 90, isso tinha muito. E aí, outra coisa é a questão de assumir para si a responsabilidade, né, assim, não é culpa dos outros, Uhum. né, porque assim, você fez determinada coisa, não, mas isso é culpa do fulano, entendeu. Não, a responsabilidade é minha, eu vou aprender com isso e vou fazer uma melhoria contínua, né. Acho que tem muito disso, são alguns principais pontos, né. Tem uma figura que roda na internet, que é a mentalidade de crescimento É. versus mentalidade tradicional. Lá tem todos os pontos elencados, né. Uhum. Eu tenho uma apresentação que eu sempre coloco, ou numa universidade que eu dou aula, ou numa palestra, e fala do Ricardo, né. Então o Ricardo era uma pessoa nos anos 90 que programava em COBOL e DBase, eu me coloquei nesse personagem, sabe. Eu fui dar uma palestra no Agile Trends há 3, 4 anos atrás, mas era para o Gov, para a área de governo. E eu fui lá, tal, falei: "Vou falar do Ricardo, né, vou falar de mentalidade ágil". E eu me coloquei naquela situação, falei assim: "Como que eu era e como que eu sou, né?". Aí eu falei assim: "Bom, usava régua de fluxograma, programava DBase COBOL". Não sei se vocês vão lembrar disso, eu podia fumar na mesa de trabalho, uma Uhum. determinada época, Eu né. tinha professor que fumava na sala de aula na faculdade. Exatamente. O Ricardo sempre colocava a responsabilidade nos outros, né, o Ricardo era uma pessoa que culpava todo mundo pelo fracasso dele, né. Aí, a história do Ricardo é que ele começou a ver os amigos dele com outra mentalidade, recebendo promoção, ganhando mais, tendo mais destaque no trabalho, e ele nunca queria mudar, ele nunca queria fazer nada, né. Ele achava que a culpa era da empresa, que as pessoas não enxergavam ele, mas ele sempre ranzinza, reclamando de tudo. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo, nada tá bom, né? Sempre tem uma desculpa para tudo, né? Você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim: "Ah, mas isso é por causa disso, mas isso é por causa daquilo". Nunca é responsabilidade da pessoa. Eu fui essa pessoa. Eu já fui assim. Assim, a gente tem que assumir, né? Uhum. Mas eu já fui assim. E aí quando você acorda e você fala assim: "Gente, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? O mundo está mudando, as coisas estão acontecendo, e eu preciso fazer essa mudança. Eu preciso começar a mudar meu mindset, eu preciso começar a mudar minha configuração mental, eu preciso começar a olhar para as coisas, né, e começar a fazer as coisas acontecerem". E daí que eu comecei a mudança, né. Você fala assim: "Tá, o que que prega tal framework? Porque por trás disso tudo, de métodos ágeis, vem muito por trás o Lean, né, Uhum. lá do sistema Toyota de produção e tudo mais. Então vem muita questão de organização, vem muita questão de visão, vem muita questão de processo. Aí você começa a organizar tudo isso e fala assim: "Deixa eu fazer isso com a minha vida", né. E aí você começa a organizar tudo e você começa a ver as mudanças, porque você vai mexendo em poucas coisas, até numa forma de falar, forma de comunicação. Então, para quem é Agile Coach, para quem é Scrum Master, que são os novos papéis, né, da agilidade, a forma de comunicação ela é muito importante. Então, como que eu comunico, como que eu atinjo o outro, como que eu mudo o outro, né? Uhum. E aí você começa a mudar essas coisas também. E daí foi feita a mudança, né? Daí eu consigo, por exemplo, quando eu me casei, eu fiz um cronograma, né? Eu sou PMP, eu fiz um cronograma do meu casamento, né? Quando eu montei uma empresa, eu fiz um Canvas. Já mudou, Já entendeu? mudou. Eu É. fiz um Canvas. Então aí você já começa a ver como é a Vai evolução, né? evoluindo, Eu não né? Sim. fiz um cronograma, eu criei um Canvas, usei ali uma Inception, entendeu? Um design thinking. Então foi completamente diferente. Sim. Então você começa a aprender com essas coisas, Sim. né. E quando eu falo do mindset tradicional, daí do Ricardo, aí o Ricardo começou a ter essas mudanças na vida dele, entendeu. Não só de utilizar ferramentas, técnicas, né, para provocar essa mudança, que a gente não assiste uma palestra e fala assim: "Agora eu tenho mindset ágil". Eu não faço um curso de Scrum e falo assim: "Agora eu tenho mindset ágil, agora eu sou agilista".
Sim. É um entendeu? processo, né? É um processo, é uma coisa que acontece naturalmente, a pessoa vivenciando aquilo, aplicando aquilo e vendo os resultados. Assim como para times nas organizações, funciona para a gente também, tá? Uhum. Então, eu aplico uma coisa, vivo aquilo, faço uma avaliação e faço as melhorias. Aplico uma coisa, faço avaliação e faço as melhorias, entendeu? E Uhum. assim você vai fazendo também, é o ponto da reflexão, né, que você aquela assim, você reflete sobre a sua vida? Você reflete Sim. sobre o que você fez? Você já foi para o cantinho, pra criança, né, você já foi para o cantinho refletir sobre isso, né? Então na vida da gente também tem essas reflexões. E assim, mesma coisa nos times. Os times têm um momento de retrospectiva, que é uma das cerimônias do Scrum, né, da retrospectiva, que ele vai avaliar tudo o que aconteceu e vai criar planos de ação de melhorias, né? E assim vai a evolução. E o mindset ágil, conforme você vai praticando, ele vai acontecendo dentro de você. Mas é assim, você quer isso? Você está disposto? Uhum. Uhum. Assim, como eu falei do Ricardo, ele foi perdendo várias oportunidades porque ele negava isso. Uhum. A mesma coisa que alguém chega, o Ricardo falava assim: "Tá, já tentaram isso daqui na empresa e nunca funcionou. Agora chega essa pessoa aqui, vai querer mudar tudo". Então, isso já é um tradicional, entendeu? Total. A pessoa com mindset ágil, né, ela vai pensar de crescimento, ela vai pensar assim: "Gente, vamos abraçar um novo, vamos experimentar", né? Experimentação é uma coisa muito forte na agilidade, né, na inovação. O quanto eu experimento as coisas novas, o quanto estou disposto, inclusive a arriscar, tá? Para poder fazer algo que realmente vai trazer propósito para aquilo que eu estou fazendo. Perfeito. Aline, pode ter uma pessoa que esteja nos ouvindo, assistindo agora, que ela tá lá na empresa dela, tá ouvindo tudo isso e fala: "Cara, isso é maravilhoso, só que eu não tenho isso aqui na minha empresa ainda". Qual seria um primeiro passo, vamos dizer assim, para uma pessoa, um dono de negócio, seja um diretor de marketing, trazendo para o marketing já, Uhum. colocar isso em prática? Cara, legal, entendi, fui estudar, cara, faz sentido. Como é que eu coloco isso em prática dentro do meu negócio, da minha organização? Primeiro você precisa conhecer os fundamentos, né. Então, assim, de cara já indica o curso da Mirago, Olha aí, entendeu. Olha lá. De cara já Jabazex. A indica o curso professora da é, a Mirago. professora é muito boa, viu? Professora de Agile Marketing é, ó. De cara já indica o curso da Mirago, entendeu. Você pode desenvolver as pessoas dentro da sua empresa, colocando elas em cursos específicos, tá, de agilidade, ou você pode trazer alguém do mercado para dar uma consultoria ou fazer um processo, como foi feito no Mirago, né, Uhum. durante um período, e as pessoas irem aprendendo, evoluindo com aquilo e começarem a caminhar sozinhas, Tá, tá. Então, assim, essa é uma forma. Ou esse diretor de marketing, ele precisa de uma pessoa especialista no assunto agilidade, dentro da área dele, para fazer essa disseminação, entendeu? De cultura, que é muito importante, a agilidade fala muito de cultura, né? Para fazer essa disseminação de práticas e aplicar essas ferramentas junto com os times. legal. E se eu sou um analista de marketing? Ou seja, eu tenho um nível hierárquico, vamos dizer assim, tô lá embaixo, né? Para cima de mim tem o coordenador, tem o gerente, tem o diretor. Se eu quiser trazer isso para minha empresa, eu não consigo implementar sem o apoio da autogestão, certo? Sem o apoio da autogestão, você não consegue. Você consegue trazer isso para a sua vida. Você consegue, no seu dia a dia, aplicar algumas ferramentas que vão te auxiliar a ser mais produtivos e ter melhor performance. Mas isso não vai fazer com que a empresa faça isso, entendeu? Perfeito. Quando você vai transformar um time tradicional num time ágil, digamos assim, eh, não dá para tirar a autogestão da jogada, né. Por exemplo, você não pode pegar da gerência para baixo e ensinar eles a trabalhar assim. Olha só, durante ao longo desses anos, eu já vi implementações que a gente chama bottom-up, Uhum. né. Então os times começam, tá, ou uma gerência começa, e eles começam e é super sofrido, é muito sofrido. Porque para eles comunicarem para fora da gerência ou para fora do time, eles têm que comunicar tudo tradicional. Uhum. Então, Aí é começa a não é uma andar. bolha, né, É uma dentro. Você cria uma bolha, bolha dentro da empresa, é uma bolha.
É de um universo paralelo ali que funciona de um jeito completamente diferente. Isso, e a conexão com as outras áreas, ela tem que ser tradicional, porque ninguém vai entender o que você está fazendo, Uhum. entendeu. Então quando a organização, ela traz isso, né, para o DNA dela, ou ela traz isso como meta, né, fica mais fácil já é difícil difundir isso Sim. quando vem do C-level, Uhum. né, e ainda mais quando é bottom up. Hum. Foi bom a gente ter tocado nesse assunto, porque eu converso com muitas agências, muito dono de agência, e agência sofre bastante com esse tipo de coisa, né. Por mais que ela implemente no time dela, na agência dela, né, toda a cultura ágil, né, os rituais e tudo mais, muitas vezes ela vai lidar com prestadores de serviços, com terceiros, né, com fornecedores que não têm a mesma cultura, né, que trabalham no modelo tradicional. Uhum. Eh, e eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com esse mesmo desafio, né, de quando você vai trabalhar com um terceiro, ou uma outra área, um outro time da sua empresa que trabalha no formato tradicional ainda. Como que você sugere, né, nesses casos, assim? Porque, acaba o gargalo acaba saindo do seu time e vai para um outro lugar, Sim, né. sim. E como é que a gente faz? Como é que desengargala esse negócio? Vamos lá. Quando eu faço isso numa gerência ou num time, por exemplo, dentro de uma organização, eu posso estabelecer com as áreas em torno, né, que eu falei de entorno, SLAs diferentes. Então, assim, para este time, você vai fazer num outro SLA. Ou então você vai colocar uma pessoa do seu time, part-time ou full-time, aqui na minha área, para dar vazão nisso tudo. Uhum. Entendeu? Para atender essa área. Quando eu trabalho com parceiros, fornecedores, terceiros, o ideal é que esse terceiro, ele esteja dentro do time, tá? Ele entenda como funciona, ele participe das principais cerimônias. Uhum, Não é uma relação fornecedor, eu peço, você faz. uhum. É como que nós chegamos juntos a esse resultado. Fazemos juntos. Isso, tá? O comprometimento dele vai além de contrato. Uhum, Por isso que muitas empresas trabalham com propósito, entendeu? Onde não são só os empregados, mas os parceiros também estão engajados nisso. Então, como que a gente trabalha com relação a isso, né? É trazendo eles para o mesmo propósito. É muito importante isso, esse engajamento do terceiro, porque você vê o quanto ele não é terceiro ou ele não é fornecedor, ele é parceiro, hum, né. Ele é um parceiro de negócio teu que vai te ajudar a chegar lá, né. Então ele não vai ter ele vai além do contrato, né. Para quê? Para atingir o objetivo e para ele, ele está atingindo o objetivo do cliente, né. E a satisfação ali que faz com que tenha a fidelização, né. Então assim, em empresas que têm um time de tecnologia e os desenvolvedores são terceiros, eles estão dentro do time junto com os empregados. Eles trabalham Uhum. junto, são todos times. E a relação tem que ser a mesma para todos ali, Pra funcionar, né. para funcionar. Legal. E vamos falar um pouquinho de framework de trabalho, Aline? Assim, a gente tem alguns, né, mais conhecidos como Scrum, o Kanban, Scrumban, que é um mix dos Dos 2 e 2. outros, né. Aham. Eu queria entender, assim, como é que funciona, a escolha disso? Isso parte da problemática que o time está trabalhando, o tipo de projeto que está trabalhando ou não? Cara, eu consigo enfiar em Scrum em qualquer negócio? Não. Não, Como Daniel, funciona isso? não, é assim, eu falo que o framework ou método, né, que a gente vai escolher, depende do tipo de produto ou serviço. Tecnologia, que eu não estou falando de tecnologia só desenvolvimento, é todos os tipos de tecnologia, Uhum, tá. A questão do tipo de cultura de pessoas da empresa, a maturidade do meu time, e o outro ponto é com relação ao negócio da empresa, tá. né. Então assim, entendendo isso, eu posso falar o seguinte: aqui é melhor Scrum, aqui é melhor Kanban. E tem uma coisa também, eu posso começar com Scrum e depois de um tempo migrar para migrar. Kanban. Uhum, Tá? E outra coisa também, assim, mas tem coisas específicas, por exemplo, um time de sustentação, né? Melhor se aplica a Kanban, tá. né? Então, assim, por quê? Porque por conta das cadências, por conta do SLA, por conta de uma série de coisas, aí você consegue encaixar melhor isso. Mas, de novo, é o tipo de serviço, o tipo de produto, o tipo de tecnologia. Isso vai determinar o que você vai usar. Tem certo e errado?
tem certo e errado, né. Tem uma questão também de como o time se encaixa naquilo e, mais importante, o resultado que você está trazendo. Isso é mais importante que o tipo de framework que você Uhum. vai usar. Tem os kanbanzeiros, né, Uhum. tem o pessoal que defende Scrum, Hum. Vira fla-flu, né? mas o mais importante é o seguinte, é o resultado que você vai trazer para aquela organização, entendeu. Então isso determina, isso é mais determinante, tá. Tá. Uhum. Eu vou voltar um pouquinho no assunto lá do mindset, eh, porque eu fico pensando que muita gente deve ficar no meio do caminho, né, Fica, e não se adapta. fica. Assim, é engraçado, porque quando você trabalha num time onde você tem contato com pessoas que têm uma mentalidade muito diferente, você é nítido, às vezes acontece algum problema, a pessoa vem reportar um problema. E aí você pergunta mais sobre o problema, você quer entender o que está acontecendo. E a pessoa já chega explicando o problema, já falando: "Não, mas não foi culpa minha". É, E você não tá interessado em saber de quem foi a culpa, né, você já tá pensando em: "E resu aí, mas o que que você tá pensando em fazer?". "Não, não pensei em nada ainda, só tô te contando, né". só tô passando o Só tô problema. passando um problema, né. Então é muito nítido, né, eu acho que quando você conversa com uma pessoa que trabalha num formato tradicional, né, fica muito visível isso, né. E eu imagino que tem muita gente que não consegue se adaptar. Isso acontece? Já aconteceu? Já, Já viu pessoas assim que ficaram já, no meio do caminho, que não já, aguentaram? já. Tem pessoas que falam: "Isso não é pra mim, tá, eu não vou ficar pregando post-it na parede, não acredito nisso, esse negócio de agilidade não funciona, pra mim tem que ter cronograma, tem que estar todo mundo ali debaixo do comando e controle", entendeu. Chicotinho instalando. Chicotinho falando. É difícil isso. Mas o que que acontece? Se a empresa inteira mudou, essa pessoa ela não vai se encaixar mais ali. Então ela vai procurar um lugar mais Uhum. adequado para ela, entendeu? As organizações, o RH e a própria agilidade prega que você tem que procurar a evolução da pessoa. Então você vai insistindo, vai falando, vai trazendo tudo isso, entendeu? Mas a própria pessoa ela acaba falando: gente, isso não é para mim. Eu vou procurar um lugar que tenha os meus pensamentos, as minhas ideias. Assim como tem pessoas que estão no tradicional, vão para agilidade, que fala Uhum. assim: eu quero um lugar que tenha o meu Não se pensamento, encaixa não se mais encaixa, no eu quero as tradicional. Sim. minhas ideias, entendeu? Então tem lugar para todo mundo no mercado, né. Uhum. Só que uma hora vai virar commodity, aquilo que eu falei, Você acredita que o futuro é tudo caminhar para agilidade, é tudo caminhar para mentalidade de crescimento. de crescimento? Assim, agora tem coisas que eu posso falar assim: "Aline, você está falando que é melhor projeto ágil do que projeto tradicional?", sabe. Eu vou falar assim para você, tudo depende do tipo de negócio, tipo de produto, entendeu, da Ou seja, tecnologia, você metade das acredita pessoas. que o tradicional pode ser viável em algumas Assim, o circunstâncias? tradicional, ele tá mudando para o híbrido, Hum. tá, que a gente fala de projetos híbridos agora, né. Então o próprio PMI, ele tá trazendo muita coisa que era projeto tradicional para pinceladas de agilidade, Uhum. né. Uhum. Então, como o mundo mudou, não dá para pensar daquela forma. Só que não dá para eu ser totalmente o extremo e ser totalmente ágil. Uhum. Então eu sou híbrido, entendeu. Então, por exemplo, uma construção civil. Eu ia usar esse exemplo. Exatamente. Primeiro eu preciso fazer a fundação primeiro, para depois colocar É as tudo outras sempre igual, etapas. né? É tudo É. sempre igual. Não vou começar construindo ou a fundação, o alicerce, um pedaço. Eu não vou entregar uma casa só com quarto, por exemplo, Uhum. entendeu? Eu vou entregar uma casa completa, né. Posso entregar a casa sem terminar a área externa? Posso, né, mas eu tenho algumas etapas ali que eu preciso cumprir. Então eu não consigo entregar uma casa enquanto você está trabalhando lá, quando você está morando na casa e eu continuar construindo as outras coisas. Tem gente que faz isso, né, eu já vivi isso. Você Sim, constrói um quarto, uma cozinha, aí você vai fazendo os puxadinhos e vai aumentando a casa, né. sim. Mas para uma construção civil de um prédio, por exemplo, não dá para fazer assim, né. Você pode falar assim: "Aline, mas o pessoal entrega o prédio e depois faz as áreas comuns", né. Mas isso é pouco ainda. Existe um processo que eu preciso fazer, que eu uso a tradicional. Mas o que que é o híbrido, né? São as pessoas fazendo o que tem que ser feito com mentalidade de crescimento, entendeu? Uhum. Sem comando e controle, Hum. com autonomia, com transparência, visibilidade, melhoria contínua. Sabe. Então, eu criando etapas, criando formas, né, que
vão trazer isso com essas pessoas se encaixando nisso, Uhum. né? Que não dá para fazer o que a gente fazia nos anos 90. Eu fico imaginando que esse tipo de mudança profissional não tem como não afetar a vida pessoal, né. Afeta. Você deu um exemplo de, como é que eu planejei meu casamento, etc e tal, essas coisas, né, mas eu acho que vai além disso, né, no comportamento do dia a dia também, acho que muita coisa deve mudar também, né, na sua mentalidade, né, da forma como você lida com problema esse negócio da culpabilização das pessoas, né. Sim. Eu acho que é muito notório isso, né, a partir do momento que cai essa ficha pra você do tipo, cara, achar culpado não resolve o problema. Uhum. Não. Né. Na vida pessoal não tem como você ser de um jeito no trabalho e ser de outro em casa, né. Então, a transformação que muitas pessoas não passaram, mas quando elas passam, faz toda a diferença. Eu tenho um colega meu que ele educava os filhos com Scrum, Caramba. entendeu? É mesmo, Ele deu palestra disso na Agile Trains, que legal. entendeu? Fez um backlog de coisa que ele Como que precisava ensinar. e ele os filhos lá, post-it, o que tem que fazer, educando os filhos com Scrum, entendeu? Cara, sabe que eu já pensei em fazer isso na minha casa? É, Fazer Olha aí, um kanbanzinho da família, né. Canvazinho da dos projetos e família. tal. Semana, que Legal. entregáveis da semana, que, né, facilita muito, melhora a comunicação, Facilita, alinha, ajuda, né. todo mundo tá sabendo o que todo mundo Visibilidade para tá todos. fazendo. É. Isso, você sabe o que todo mundo tá fazendo ali na casa, quais são as responsabilidades de cada um, e o que cada um tem que fazer, deixa claro, evidente isso, Uhum, sabe. Não e o pro e a comunicação fica muito fluida. Uma das coisas muito importantes na agilidade também é a comunicação, ela tem que ser fluida, ela tem que ser clara, Sim. né. E isso é bem importante, acho que a comunicação é um problema há anos, né, uhum. então a agilidade ajudou muito nesse aspecto. Você conhece alguém que você falou desse cara, né, ele fez É. pra educação só, né. Não, ele trabalha com isso, Não, mas só pra educação dos filhos. para educação dos filhos. Mas você conhece alguém que faz com a família, assim? Tipo: "Ó, gente, essa semana a gente tem que fazer isso, isso e isso". Conheço. Conhece? Uma menina que trabalha comigo, ela com o marido, ela tinha um Trello, Olha, Trello. então cada um sabia ali o que ia fazer na semana, como eles se organizavam e como que eles que iam legal. fazer. Semana que vem, galera, curso na Mirago, Scrum em Scrum família. para famílias. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. É Ai, muito bom. ai. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Assim, a gente ainda vive reflexos da pandemia, né? Estamos vivendo ainda. Muita gente trabalhando em casa, ainda remoto, ainda que já muita coisa voltou, a gente sabe disso. Mas eu queria entender se a agilidade funciona em times remotos ou híbridos, né? E quais são os principais desafios? Como é que faz isso funcionar e acontecer na prática, né? É engraçado você perguntar isso, Daniel. Se fosse antes da pandemia, a premissa que a gente tinha era que todo mundo precisava estar junto no mesmo lugar. É engraçado isso. Quando veio a Tanta Era pandemia, coisa uma mudou. certeza, era né? uma certeza. Assim, para funcionar tem que estar todo mundo junto. Várias empresas se organizaram, sabe, investiram milhões em estruturas físicas para justamente ser dessa forma, entendeu? Só que veio a pandemia. E aí estava todo mundo home office. Agilidade funcionou? Nas Olha, na empresa que eu estou, nas 2 primeiras semanas foi o caos, mas depois funcionou muito bem, muito bem. Por quê? Porque a gente tem hoje ferramentas de colaboração que suportam isso. Um papel muito importante que ajudou a agilidade foram as ferramentas de colaboração, seja ela de comunicação ou Miro, Mural e outras que tem por aí, entendeu? Uhum. Então, ajudou a juntar as pessoas naquele mesmo ambiente, para que a gente pudesse desenvolver o que precisava ser feito, tá. Aí você vai falar assim: "Agora tá todo mundo voltando e tem gente em casa, Sim, híbrido funciona?" sim. Funciona. Só que tem investimento muito maior em tecnologia, em salas, equipamentos, TVs, comunicação. Para quê? Para que quem esteja presente consiga incluir quem Uhum. está em casa. Né. Então esse investimento em tecnologia, ele precisa ser feito, para ter essa inclusão de todos no mesmo ambiente. Legal. Hum. Eu vou puxar agora o assunto para uma parte um pouco mais
não técnica, mas só para dar uma visão um pouco melhor para a galera que tá escutando e nunca viu isso acontecendo na prática, né. Na Mirago na Mirago a gente implantou o Scrum com a ajuda da Aline, e uma coisa que eu acho que fez muita diferença pra gente são, todos os rituais, né, todas aquelas reuniões, etc e tal. Isso é uma coisa que, assim, você muda no tranco, não tem, né, assim, a partir do momento que você adota aquilo, não tem mais como voltar atrás, né. Eu queria que você resumisse para o pessoal um pouquinho, só para eles terem um pouquinho do gostinho, uma ideia do que é aplicar um Scrum, por exemplo, né. Quais são esses rituais, como é que funciona, né, e os benefícios de você fazer uma planning, fazer uma daily, de fazer uma retrô, de fazer, enfim, todos os rituais envolvidos ali. Então eu queria só que você explicasse rapidamente quais são esses rituais e qual que é o papel deles, né, em tudo isso. Vamos lá. Scrum, né? Segunda-feira, planning, né? 2 horas, né? Depende do tamanho da sua, que a gente chama de sprint, que são ciclos de trabalho, né? 2 horas ali. Eu vou planejar o que vão ser essas 2 semanas ou o que vai ser essa uma semana. Você determina ali o que você precisa, tá? Bom, planejar o que eu vou fazer, vou detalhar o que eu vou fazer e vou determinar o que vai ser feito em cada tópico. E as pessoas vão falar o que elas vão fazer. Não vai ter alguém que vai dizer: "Você faz", aí que é a postura do gerente, "Você faz isso, você faz aquilo, você", não, Hum. as pessoas vão pegar e falar assim: "Não, eu faço isso, eu faço aquilo, isso daqui deixa que eu faço. Olha, preciso de ajuda em tal coisa", as pessoas começam a colaborar entre si. E aí você sai ali com a semana planejada. Terça-feira, num horário estabelecido todos os dias, a daily, né, a reunião diária. 15 minutos, né, isso é prática do Scrum, mas às vezes ultrapassa ou às vezes é menos, né, que vão responder as seguintes perguntas: o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e qual que é o meu impedimento para fazer essa atividade? Que impedimento que eu estou tendo, né? Muitas vezes isso acaba fugindo um pouco, mas é importante que responda essas 3 questões, Uhum. tá? Cada pessoa do time tem que falar. Cada pessoa do time vai falar e vai responder essas 3 questões. Bem, saindo dali, todo mundo já sabe o que o colega de trabalho vai fazer, o que ele tem que fazer, e tá claro para todo mundo o que e dando visibilidade no que precisa ser feito e deixando claro lá qual que é o nosso objetivo final, né, onde nós queremos chegar. Quarta-feira, daily de novo, mesma coisa. O que eu fiz, o que eu vou fazer e qual que é o meu impedimento. E os impedimentos têm que ser removidos. E aí o líder, o gerente, é muito importante para ajudar a remover esses impedimentos. Ele precisa estar ali, Uhum. né? Isso pensando numa agência de marketing, Sim. né? Uhum. Porque esse papel é muito nos times como Scrum Master, né? Que ele vai ajudar ali a remover os impedimentos ou vai direcionar para quem precisa remover os impedimentos. E o impedimento, só para deixar claro, não é uma coisa que a pessoa: "Ah, eu não tive tempo, eu não consegui", alguma coisa assim, é algo além Certo. do que ela pode fazer, que ela aciona o Scrum Master ou essa pessoa específica do time para ajudá-la a remover isso. É isso, né? Sim, sim. Assim, o que está ao meu alcance, eu vou fazer. Agora, o que se eu tenho impedimento, alguma coisa que me impede de fazer a minha atividade e eu não consigo resolver, Aí eu escalo isso. aí você escala isso, tá? Vamos lá. Quinta-feira, quarta daily, quinta daily, sexta-feira. O que que eu vou fazer? Uma review, né? O que que é a review, né? Eu vou pegar o time, né? E vou falar assim: "O que que nós fizemos?", né, chegar à conclusão ali, fazer uma revisão e mostrar ali para todo mundo o que que foi feito. E aí, após isso, fazer uma retrospectiva, que é o quê? O que foi bom, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho oportunidade de melhorar, e eu pegar cada oportunidade de melhoria e colocar um plano de ação para aquela melhoria e atribuir o nome de uma pessoa. Por quê? Se eu tenho um plano de ação e não tenho um responsável, aquilo vai ficar lá Se No perde. limbo. no limbo, entendeu? Então eu preciso de um responsável, que aquilo vai voltar na outra semana da minha retrospectiva, Uhum. tá? Então, essas cerimônias que a gente chama, esses rituais, eles são bem importantes, tá? Mesmo que você não esteja utilizando o Scrum na sua totalidade,
com escrita de histórias, definição de Dory Dodge, Verdade. burnout, tudo isso daí, tá? O fato só de você implementar algumas coisas já ajuda a sua produtividade, a sua performance ali na sua empresa. Agora, É. se você complementando, se você tiver um especialista, né, de agilidade, ele vai te ajudar a ir fazendo a melhoria contínua, Uhum. né, e atingindo o seu ponto ótimo ao longo dos meses. É, e é engraçado como realmente muda a postura de todo mundo no time, né. É impressionante. É, da visibilidade, da Essa é a palavra, eu visibilidade. acho, né? Dá Aquela coisa do visibilidade pra tudo, né? aquela É, coisa da pessoa chegar e ficar esperando alguém falar o que ela tem que fazer. sim. Isso é uma coisa que Tem não pessoas que são assim, então. é assim, refletindo um pouco, né, vocês podem falar assim: "Todo agilista é tão perfeito assim?", né. Não, não é Não, assim. não, não. São pessoas, Sim. né. Algumas pessoas têm seus comportamentos, né, e têm seus problemas também, têm suas limitações, né. Então, até a gente como agilista tem que entender isso, tem que compreender e tem que ajudar essas pessoas a serem pessoas melhores ali, entendeu. E não ser assim, pessoas melhores para a gente conseguir atingir o objetivo. Então, quando a gente fala de uma organização, é muito importante que o propósito e o objetivo esteja claro, para saber por que que a gente está fazendo tudo aquilo, Uhum. né. E aí eu vejo assim, eh, todo mundo convergendo, né, para essa nova mentalidade, as pessoas ficam mais felizes, têm mais tempo, ficam mais engajadas, né, conseguem administrar melhor a sua gestão de tempo. Por quê? Porque sabe o que tem que fazer, quanto tempo e tudo mais, e fica mais fácil, Uhum. fica mais leve. Legal. Tem uma buzzword, né, que é enfim, são os squads que ficou na moda durante muito tempo e tal, muita gente gosta de falar que tem squads, nada mais é do que colocar pessoas que são teoricamente de times diferentes dentro de um mesmo time, para que você tenha uma maior colaboração entre eles e mais agilidade. Esse conceito, ele tem a ver com metodologias ágeis, não tem nada a ver? Você acha que isso faz sentido? Faz total sentido. O próprio Scrum, no framework dele, fala isso, de times multidisciplinares. Quando a gente fala times multidisciplinares, é muito importante que, dependendo do tipo de produto, dependendo da empresa, dependendo do negócio, a gente não consiga ter todos os times multidisciplinares. Porque tem, dependendo do tipo de negócio, tipo de produto, tecnologia, coisas muito específicas, Hum. tá? Então não dá para fazer isso. Mas a prerrogativa é que tenham times multidisciplinares, porque isso faz com que a produtividade e a colaboração seja maior. Uhum. Então a gente não gere gargalos, a gente consiga resolver os problemas mais rapidamente. É, acho que no mundo de publicidade rola muito isso, né, assim, uma agência mais tradicional, ela tem lá o time de criação, tem o time de planejamento, time de atendimento, que é aquela história de silos, né, as pessoas trabalham dentro de silos, dentro da É, organização. uma solução para isso seria criar um time que atende um cliente X. E aí misturar todo mundo num Misturar todo mundo e assim, e você fala assim: "Tá, mas e se eu precisar de alguém mais sênior? E se eu precisar de um suporte X?". Eu crio chapters, né, hum, que daí vem da cultura Spotify, mas nada mais é que uma área de suporte, né, uma área cross com pessoas ali, justamente que possam apoiar. apoiar as pessoas dos times e elas pertençam a isso, como se fosse uma comunidade, entendeu? Uhum, entendi. Muito bom. Legal. Trazendo um pouco para a carreira agora, Aline, você acredita que ter conhecimento, ter essa habilidade, né, de trabalhar com metodologias ágeis é ou não um diferencial hoje? Hoje é um diferencial, hoje ainda é, mas como eu disse, isso vai virar commodity. Então o que que vai acontecer? Todo mundo vai, uma hora vai conhecer de metodologias ágeis e vai vir outra coisa, como eu disse, eu acho que vai daqui a 5 anos acaba, Vai evoluir. assim, vai evoluir para outra coisa, sabe. Ainda não consigo olhar exatamente para O que quê? isso vai virar, entendeu. Acho que nos próximos 2 anos a gente já consiga ter uma noção, Ainda né. pra quem ainda não faz ideia do que a gente tá falando, ainda dá tempo. Dá Dá tempo, dá tempo de correr tempo. atrás. E assim, os papéis da agilidade são muito bem remunerados, né.
Então é muito legal isso de dar essa oportunidade para as pessoas conhecerem outras coisas, trabalharem de modo diferente e serem bem remuneradas. Boa. Foi legal você falar disso, porque a agilidade nasceu na tecnologia, mas Ela não se limita à hoje tecnologia. ela é aplicada em tudo que é coisa, né. Sim, Você já viu isso implementação em que tipo de segmento? Só pra dar uma noção pra turma. a Você óleo e falou gás, por exemplo, óleo e gás, mas você falou em times, né. Falou advocacia, RH, você já RH, viu, auditoria, auditoria. eh, RH, auditoria, marketing, publicidade, que mais? Na área de óleo e gás, né, por exemplo, numa plataforma de petróleo, por exemplo, tá. Então, Isso é muito segmentos muito diferentes. abrangente, né? É muito abrangente, Plataforma de petróleo trabalhando com exatamente. agilidade. Tem algumas empresas no Brasil, né, que elas trabalham com agilidade, né, nessa área de óleo e gás. Caramba. Interessante. Realmente, vai virar cada vez mais commodity mesmo, né. Sim. E ainda nessa parte que você comentou, de comportamento, né, o que que você acredita que seja, Aline, algumas soft skills importantes para quem quer, se envolver nessa área, quem quer seguir carreira, né, sendo um Scrum Master ou algo nessa linha, você acredita que sejam essenciais? Vamos lá, eu entrevisto muitas pessoas, assim, de uns anos para cá eu tenho entrevistado muita gente, porque isso tem crescido muito, né. Por exemplo, na empresa que eu tô, a gente tem contratado muito. E aí, o que que acontece? O que que eu olho, assim, que eu vejo? Técnica, pura e pura técnica, a pessoa aprende, mas o soft skill é mais importante, entendeu? O que que a pessoa precisa saber, né? O básico, né, já ter aplicado, ter alguma experiência, né, ou se não tem experiência, a gente dá experiência para essa pessoa, tá? Mas ela primeira coisa, ter sede de aprender, porque ser inconformada. Mas inconformada não é aquela pessoa turrona que não concorda com nada, não. É inconformada em querer melhorar, em querer fazer Crescer. acontecer, querer crescer, entendeu? É a pessoa inconformada. E pessoas que têm uma postura, têm uma boa comunicação, isso é bem importante, porque ela vai influenciar outras pessoas. Então ela precisa saber se comunicar, né? E ela tenha também a questão de o olhar de entender o ambiente, a leitura de ambiente. Porque você vai colocar uma pessoa numa área, se ela não conseguir fazer a leitura, ela vai ser tão radical quanto outras pessoas, entendeu? Então ela precisa ler o ambiente e entender para poder influenciar as pessoas para fazer a transformação naquela área, né? E daí o técnico, daí tem vários treinamentos, tem vários cursos, tem tudo isso. Curiosidade, como é que você avalia isso numa entrevista? Como é que você faz a leitura, se a pessoa consegue fazer isso que você acabou de falar, de ler o ambiente? É difícil, né? Assim, eu peço para a pessoa trazer muito da experiência dela, Tá. né? É um papo que eu faço, muito da experiência dela, e eu vou fazendo perguntas, né? Então, é que eu já tenho muita experiência de fazer isso, eu não sei, é É natural, tão automático, é né. automático, mas é muito assim, que em tal situação, por que que você agiu assim? O que que você acha de tal situação? Como que você agiu nessa situação, entendeu? Daí se a pessoa vem: "Ah, porque eu fiz isso, porque a outra pessoa não fez o que tinha que ser feito", entendeu? Você já fala assim: "Ah, já tá achando culpado, né, Hum, por que que ela não fez?". Aí você olha assim: "Ah, então eu não fiz isso porque eu não consegui", então assim, ó, não deu certo, se alguém falar assim: "Não deu certo, pivotei", entendeu, "me aperfeiçoei e fiz de uma outra forma", aí já é tá, diferente, entendeu. total. Então é diferente, tipo assim: "Ah, saí de lá porque não dava certo com tal pessoa, ou tal pessoa encrencou comigo". Gente, assim, o mundo é esse. Sim, sim. Vida real, né? Vida Bem-vindo. real, entendeu? Você não vai trabalhar num lugar que as pessoas são todas felizes, se Perfeito. abraçam, entendeu? E tudo bem. É. E outra coisa, tem que ter muita resiliência, porque a pessoa que é responsável pela transformação, o que ela mais vai ouvir é não. Hum. Não quero, não concordo, não acredito, Toda mudança dói, né. É dói. impressionante. Ela sempre
tem que ser muito resiliente, porque senão a própria pessoa mesmo desiste, entendeu? Ela desiste de tudo, porque às vezes tem ambientes tão difíceis de entrar, tão duros, né? Que precisa de muito jogo de cintura, muita resiliência para conseguir o convencimento dessas pessoas. Sim. Então, primeiro você fala assim: dá um pedacinho aqui, deixa eu mostrar resultado. Poxa, mas isso daqui funcionou aqui, vamos tentar mais um pouquinho, entendeu? Uhum. Então, é mais ou menos nessa abordagem, mesmo que tenha vindo do C-Level, tá? Tá. Mesmo que seja De cima top-down. pra baixo você vai ter Vai ter perrengue. resistência, vai ter perrengue. Então, assim, mesmo que essas pessoas que estão entrando vai falar assim: "Não, vai ser fácil, eu vou entrar", ou então vou entrar num ambiente que as pessoas já estão todas querendo isso. Não é assim. É, engraçado, eu lembro até hoje do dia que você virou pra mim e falou assim: "Ó, na hora que vocês forem fazer a retrô, é pra lavar roupa suja. Não Eu importa lembro se desse dia também. não importa, Lude, se chegar um analista seu, um estagiário seu e falar: "Ó, eu deu errado porque o Lude não fez tal coisa", você vai ter que lidar com isso e sair dali e vai tomar cerveja junto e não tem problema nenhum. O que ficou ali, ficou. Exige essa maturidade, né, engraçado isso, né. Muita E tem que ter maturidade. a lavagem de roupa suja, ela é importante, né. É Tem que assim, não vou dizer lavagem de é, roupa o termo suja, né. talvez não seja a melhor coisa, mas Mas assim, da visibilidade dos problemas que estão acontecendo e os Claro. responsáveis. olha que nome bonito, hein. Ó, a próxima reunião A você fala: mesma "Pessoal, coisa. precisamos dar visibilidade para os erros, Para os erros não, para as para as oportunidades de oportunidades, melhoria". Maria. Ó, tá vendo? Soft skill, isso aqui é soft skill. E nossa, eu lembro demais desse dia, assim, e eu no começo eu falei: "Nossa, Como é tem duro como receber é". alguém apontando, fazendo uma Falando, crítica, falou: né. "Meu, você tem que fazer isso, você não fez aquilo". E você tem que lidar com isso, né. É, E é muito bom, depois que você começa, você fala: "Realmente, tem que ser feito mesmo". tem. E isso é da gestão flat, Hum. porque em muitas organizações, jamais um analista vai falar para um gerente que ele, eh, Pisou na bola. pisou na bola, né. Se falar é uma vez, né, Se muitas falar é vezes. uma vez. Então, quando a gente faz a transformação ágil organizacional nas empresas, trabalha-se muito a liderança. Então a liderança é ponto-chave para a transformação acontecer. Então, se trabalha muito a liderança. Então, tem questões que ela precisa amadurecer nessa liderança para que a gente consiga gerar escala nessa transformação, entendeu? Perfeito. Bom, acho que para complementar esse assunto, eu vou pedir para você deixar alguma indicação, recomendação de conteúdos, livros, podcast, documento, o que você quiser recomendar aí pra galera que gosta do tema, do assunto. Bom, a minha recomendação, primeiro, é que vocês assistam o curso de Agile Marketing da Mirago, Eu né. recomendo. Excelente treinamento, vocês vão aprender muita coisa que vai ajudar aí vocês no dia a dia de vocês na produtividade. A segunda coisa é o livro A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Assim, para começar a falar de Scrum, para entender como é que funciona no dia a dia, tá? E é claro, tem muito conteúdo na internet, né? Esses conteúdos, como você falou, chopp, Tem muita espuma nesse tem chopp, né. muita espuma nesse chopp. Então, assim, fiquem atentos, né, a todo esse conteúdo. E uma coisa que eu recomendo são os eventos do Agile Trends, ali do Dairton Bassi, e sigam nas redes também o Rodrigo Yoshima, que é uma pessoa bem pragmática, né, que fala muito de resultado, e que ele ali é especialista, expert em Kanban. E Muito tam chopp e pouca espuma. Nenhuma muito espuma. vinho. Vinho. Então tá Boa. bom. E é importante também, olhando nessa questão de futuro, né, se informem um pouco, vão pesquisando, entendendo o que que é holacracia, né, e o que que é o 2 ali pela Target Tail, tá. Então fica essas dicas aí para vocês. Muito bom. Aline, para quem quiser saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, de repente entrar em contato, como é que faz? Site, redes sociais? Site, entra no meu Tá. site www.alinefonseca.com.br. Vocês também me acham no Instagram, eu.alinefonseca ou no LinkedIn. Bom, Aline, queria muito agradecer pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Acho que foi um bate-papo bastante rico, né? Tenho certeza aí que o pessoal
vai sair com bastante insights, fontes para estudar, né, para entender mais sobre esse negócio, o que que é, enfim, todos os benefícios que a gente comentou aqui. Obrigado, de verdade, e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Muito bom, Daniel. Eu agradeço muito a você e o Lud por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui hoje conversando com vocês, falando de agilidade, que é uma coisa que eu amo, tá? E eu tô muito feliz de estar aqui, realmente. Obrigada por essa tarde. Legal, muito obrigado, Aline. E eu gostaria de aproveitar, e falar para você que está interessado em aprender mais sobre marketing digital, negócios digitais, para dar uma olhadinha no nosso site. Dá uma olhadinha em mirago.com.br. Lá nós temos vários cursos de marketing digital, assinaturas, onde você pode aprender e se aprofundar, inclusive o curso com a Aline, de Agile Marketing, um curso muito bem avaliado, né? As pessoas que fazem adoram. Então, dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai gostar. Beleza? É isso, a gente fica por aqui e até um próximo episódio. Tchau!